Olá! Hoje chegou a hora da gente falar do queridíssimo Alexandre o Grande. Hoje você vai conhecer a história real do Alexandre. Então, já curte esse vídeo, já se inscreve no canal e vem comigo, vem história! Alexandre o Grande, na verdade, é Alexandre III da Macedônia e ele vai governar o Império Macedônico de 336 a.C. até 323 a.C. E ele vai ganhar o nome de Alexandre o Grande por causa de uma campanha militar de expansão de território que ele vai conseguir realizar em pouquíssimos anos, uma conquista impressionante. Lembrando que foi o pai de Alexandre, Felipe II da Macedônia, que conquistou toda a Grécia e, quando ele conquistou, ele incentivou a mistura da cultura grega com a cultura macedônica, inclusive fazendo seu filho Alexandre ir estudar em Atenas com nada mais nada menos que Aristóteles. Em 336 a.C., Felipe II foi assassinado e até hoje não se sabe exatamente o autor desse assassinato. Com sua morte, Alexandre assumiu o trono com apenas 20 anos de idade. Com a morte de Felipe II, uma crise política se instaurou na Macedônia e o Alexandre teve que adotar uma postura bastante enérgica para reafirmar o seu poder como sucessor legítimo de seu pai. O primo de Alexandre, Amintas, comandava uma região chamada Lincêstida e ele teve uma postura bastante enérgica e mandou executar esse primo que estava tentando usurpar o seu trono e também outros príncipes dessa mesma região. E assim reafirmou seu poder. Também ocorreram rebeliões de povos que estavam sob domínio macedônico, em especial os ilírios, mas o Alexandre conseguiu contornar e reprimir essas rebeliões com bastante eficácia e assim ele consolidou o seu poder e o seu domínio na Macedônia e na Grécia. Uma vez consolidado o seu domínio, Alexandre vai montar um exército imenso entre macedônicos, gregos e outros povos conquistados e vai partir por uma campanha na Ásia. Ele já tinha esse sonho, seu pai já tinha esse sonho de invadir a Pérsia e o Alexandre então maior ainda, e aí ele vai começar essa campanha militar. Alexandre tinha um exército de aproximadamente 50.000 soldados e ele vai chegar na Ásia Menor no ano de 334 a.C. A região era dominada pelos persas e Alexandre vai obter uma grande vitória na Batalha de Grânico. Em pouco tempo, toda a Frígia e a Lídia estavam sob domínio do Alexandre. O último foco de resistência persa ali na Ásia Menor foi Halicarnasso, mas Alexandre materialmente conseguiu derrotá-los nessa região. As antigas polis gregas que estavam sob o domínio dos persas, agora, com o domínio de Alexandre o Grande, ele deu liberdade e essas polis se tornaram democráticas. Em 333 a.C., Alexandre direcionou seu exército para a região de onde hoje é a Síria. O imperador persa Dário III mandou um exército para conter Alexandre. Na Batalha de Isso, Alexandre obteve grande vitória e Dário III e seu exército fugiram para o Oriente. E a família de Dário III ficou sob posse de Alexandre o Grande. Alexandre rapidamente conquistou toda a região onde hoje é a Síria, o Líbano e a Palestina. A única região que não se submeteu a Alexandre foi Tiro, que ofereceu resistência. Alexandre, então, comandou um cerco de 8 meses a Tiro e, finalmente, quando conseguiu invadir a região, mandou seu exército pilhar e escravizar as pessoas daquela região. E isso ocorreu em 332 a.C. Depois, Alexandre foi conquistar o Egito e ali, em 331 a.C., ele fundou a Alexandria, uma cidade litorânea no Egito
que se tornou um centro político e cultural da antiguidade, com uma biblioteca imensa que vai preservar uma série de documentos da antiguidade. Essa cidade foi importantíssima. A construção de Alexandria tinha também importância de domínio estratégico militar para controlar o mar Mediterrâneo. Não é à toa que vai ser construído o grande farol de Alexandria, que iluminava quilômetros de distância. Era um negócio incrível para a tecnologia daquela época. Em 330 a.C., Alexandre leva o seu exército para a região da Mesopotâmia. Nesse momento, Dário III, rei da Pérsia, já tinha se reorganizado militarmente, já tinha formado um novo grande exército e vai enfrentar Alexandre na Batalha de Gaugamela. Os registros históricos contam a grande habilidade do Alexandre de conseguir superar os problemas ali da região, né, da própria geografia do lugar e conseguir vencer esta batalha. A vitória em Gaugamela vai consolidar todo o domínio do Alexandre o Grande na região. E é neste momento que Alexandre consegue conquistar Susa e Persépolis, as duas mais importantes cidades persas. Ao tomar essas grandes cidades, Alexandre pôs a mão num tesouro imenso de ouro dos persas, o que vai, obviamente, facilitar ainda mais as campanhas militares de Alexandre. Alexandre, depois da vitória, vai começar a caçar Dário III, mas ele não precisou ir muito longe, porque um cara chamado Besso, usurpador, matou Dário III. Alexandre, então, foi atrás de Besso e de um outro usurpador também, lidou com os dois, os executou e se tornou, então, o único grande vitorioso. E é neste momento que Alexandre consolidou o seu poder sobre a Pérsia. Mas Alexandre ainda não estava satisfeito. Ele ainda vai tentar dominar a região onde hoje é a Índia. Ele vai levar o seu exército nas regiões do rio Indo para lutar contra os povos que ali viviam. Porém, Alexandre encontrou muitas dificuldades. Ele vai enfrentar as monções, que são aquelas chuvas torrenciais que ele desconhecia na região. Ele também vai enfrentar animais como elefantes sendo usados em batalhas, coisas que ele não conhecia, e ele vai encontrar as batalhas mais difíceis ali. Isso vai acontecer entre os anos 326 e 325 a.C. Ele vai travar uma batalha contra Poro, rei dos Pauravas, mas apesar da vitória, a batalha foi extremamente sangrenta e os soldados de Alexandre já não desejavam mais continuar. Assim, Alexandre decidiu retornar. Ele vai então para a cidade da Babilônia, aonde vai permanecer entre os anos de 324 e 323 a.C. Ele estava planejando uma campanha de conquista da Península Arábica, porém, seus planos foram interrompidos quando ele adoeceu. Ele contraiu uma febre muito alta que levou à sua morte em poucos dias. E ele vai falecer em junho de 323 a.C. A gente ainda não sabe ao certo a causa da morte de Alexandre o Grande. A gente sabe só que foi muito rápido. Há hipóteses que ele tenha morrido de febre tifoide ou então até de malária. Existe uma hipótese de envenenamento, mas ela não é muito aceita entre os historiadores. Alexandre havia se casado com uma mulher persa, uma princesa persa, até porque ele vai incentivar a mistura das culturas macedônicas, gregas, com as culturas orientais. Ele mesmo se casando com uma persa, ele estava demonstrando isso. Mas ele não tinha filhos. A sua esposa, Roxana, estava grávida quando Alexandre faleceu. E isso vai, então, causar uma crise sucessória para este vasto império que o Alexandre construiu em apenas 12 anos.
Os generais, então, de Alexandre passaram a disputar o poder, e a solução encontrada foi dividir o vasto império de Alexandre entre os diversos generais do Alexandre. Alexandre o Grande faleceu com apenas 33 anos de idade e conquistou aquilo que muitos nunca nem sonharam em tão pouco tempo. O Império de Alexandre foi um dos maiores impérios já visto na história. Eu sempre falo que o Império Romano foi o maior, porém o Império Romano foi conquistado ao longo de séculos. O Império de Alexandre foi conquistado em pouco mais de uma década, o que é um feito impressionante. E por isso mesmo ele ganhou o título de Alexandre o Grande. E não só isso, Alexandre costumava respeitar as culturas dos povos conquistados e por isso foi o grande difusor da cultura helenística, que é a mistura entre as culturas gregas e orientais. E é graças a essa difusão que muitos dos conhecimentos da Grécia entraram no mundo oriental. E são esses orientais, eles mesmos, que vão preservar muito da cultura grega. Porque lá na frente, quando a gente for ver e falar da Idade Média, do final ali do Império Romano, a gente vai ver que muito da cultura da antiguidade na Europa vai acabar desaparecendo. E quem vai preservar esse conhecimento, adivinha? São os orientais e mais pra frente os árabes, que vão conquistar toda essa região que era do Alexandre. Pois é, a história tem o seu jeito de preservar o conhecimento da antiguidade para chegar pra gente hoje. Então a gente tem que agradecer ao Alexandre por muito desse conhecimento chegar pra gente hoje em dia. Gostaram de conhecer a história do Alexandre? Pois é, muito se fala dele sobre a sua sexualidade, o que é uma grande besteira, porque independentemente do que ele era e fazia e da sua sexualidade, ele foi uma pessoa importantíssima na história. Mas é importante dizer que na Grécia o amor entre dois homens era visto como amor verdadeiro, inclusive amor de amigos. E a relação que o Alexandre tinha com os seus generais era a dessa. Ele considerava essas pessoas mega importantes, seus verdadeiros amigos. E por isso é que ele tinha uma relação tão próxima com seus generais. Mas Alexandre se casou, Alexandre ia ter um filho, sua esposa estava grávida. E realmente não importa qual era a sexualidade do Alexandre o Grande. Se ele era hétero, se ele não era. Isso não faz a mínima diferença para a história deste grande conquistador, deste grande homem que deixou um legado imenso na nossa história. Gostaram? Admiram o Alexandre o Grande igual eu admiro? Pois é. Então fica ligado que a gente vai começar a falar de outra parte da antiguidade. Então já curte esse vídeo, se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade e fica aqui comigo. Beijos e tchau!